Nesse vídeo, a pedido de alguns inscritos, vou mostrar quais os 3 melhores fundos imobiliários de tijolo de base 10, entre as opções que temos disponível para investir. Vale lembrar que os melhores fundos imobiliários de tijolo, independente do segmento, seja ele de shopping, logística, comercial, são de base 100, mas sabemos que nem todos têm condições de investir mais de R$ 100 mensalmente nesses fundos com valores maiores. Por isso, temos a opção de fundos imobiliários de base 10. Então, as opções ainda são poucas, mas aos pouquinhos isso vem mudando. Já temos aí um novo fundo imobiliário de shopping que vai surgir de base 10. Temos também uma proposta de desdobramento do fundo imobiliário RBVA11, que é um fundo de imóveis comerciais e que também pode vir a ser negociado como base 10. E entre as opções que temos disponível, pessoal, devemos ser bem seletivos, porque nem todos os fundos imobiliários de tijolo de base 10 são bons. Assim como também devemos ser bem seletivos ao escolher fundos imobiliários de tijolo de base 100. Então, a questão da base 7, 10 ou de 100 não define a qualidade de um ativo, beleza? Então fique comigo aí até o final do vídeo que eu vou dar aqui a minha opinião sobre os 3 melhores fundos imobiliários de tijolo de base 10 para se investir no momento. Mas como eu não sou o senhor da razão, deixe aí nos comentários a sua opinião, se realmente esses 3 fundos que eu vou mencionar aqui, na sua opinião, são os melhores no momento. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo, pessoal, é o AJFI11. Ele é um fundo de shopping que faz pouco tempo de existência. Começou no mês de novembro do ano de 2023. Atualmente ele custa aqui R$ 9,61, tão abaixo dos R$ 10. Dividend yield ainda está de 3,16%, como mencionei faz pouco tempo. Então ele ainda não tem aqui os dados dos últimos 12 meses para poder calcular seu dividend yield acumulado. Descendo aqui, nós podemos ver que o seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 12,46, mas no momento ele está custando aqui R$ 9,61. Essa diferença do seu preço atual para o que seria o seu preço justo tem a ver com a reavaliação dos seus imóveis. De um ano para o outro, ele subiu bastante, então ficou aí essa relativa diferença muito grande. Seu P sobre VP no momento está de 0,77, tem um patrimônio aqui beirando os R$ 400 milhões, um caixa na faixa dos 19 milhões e conta com um pouco mais de 11 mil cotistas. E tem uma liquidez média diária de R$ 780 mil. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado, que vai ser pago aqui no dia 19/4, vai ser de 7 centavos, um pouco mais de 7 centavos. E isso vai corresponder a um rendimento de 0,73%. E aqui mais a gente pode ver o seu histórico de pagamentos em dividendos, que ele começou aqui no mês de janeiro desse ano de 2024. Então podemos ter uma noção aí que seus rendimentos ficam na faixa entre 7 até 8 centavos por cada cota. Vamos aqui no seu último relatório gerencial conhecer um pouquinho melhor sobre esse ativo. Aqui podemos ver que ele é um fundo da Capitânia Investimentos junto com a Almeida Júnior. E aqui embaixo vocês podem ver a imagem de cada um dos shoppings que atualmente esse fundo AJF11 ele tem participação. Algumas informações sobre ele, como eu mencionei, faz pouco tempo de existência, começou aqui no mês 11 de 2023. Sua gestão é feita pela Capitânia Capital, cobra uma taxa de administração de 0,10% ao ano, uma taxa bem baixa, e uma taxa de gestão de 0,60% ao ano. Ele não menciona aqui nada sobre taxa de performance, então é provável que não faça essa cobrança. Alguns pontos positivos sobre esse fundo é que ele tem atualmente participação em 6 shopping centers que estão localizados aqui no estado de Santa Catarina, que atualmente é o estado que tem o terceiro maior PIB per capita do Brasil. Então são regiões em que a população tem um poder econômico muito grande. Aqui vocês podem ter mais algumas informações sobre cada um dos shoppings que atualmente ele tem participação. Então ele vai falar aqui sobre o ano de inauguração desse shopping, o tamanho dele, a quantidade de lojas e também a quantidade de estacionamentos. Ele menciona aqui também a porcentagem de participação do AJF11 em cada um desses shoppings. Alguns indicadores operacionais sobre esse ativo, podemos ver que sua taxa de ocupação atualmente está aí um pouco superior a 90%, então ele tem uma vacância ali relativamente entre 9% até 10% de vacância física. As suas vendas totais podemos ver que vem aumentando, né? Se compararmos de dezembro de 2021 até agora fevereiro de 2024, então esse é um ponto bastante positivo para o ativo. As suas vendas também por metro quadrado vem aumentando, se compararmos com os últimos meses. Aqui também podemos ver que o tráfego de veículos também vem aumentando, né? Já que o fundo ele também ganha com a questão aí do estacionamento. Seu resultado operacional dos seus imóveis por caixa também vem aumentando e também por metro quadrado aqui embaixo vocês podem ver que vem aumentando. Então os shoppings que atualmente esse fundo tem participação têm apresentado aí bons números.
Um ponto que eu gosto bastante desse ativo também é que ele não tem alavancagem. Porém, um ponto negativo sobre esse fundo é com respeito a algumas limitações que ele tem. E qual seria essa limitação? Então ele menciona aqui que o fundo AJF11 ele só pode investir em shoppings que sejam desenvolvidos, geridos ou administrados direta ou indiretamente pela Almeida Júnior ou qualquer sociedade integrante que seja da Almeida Júnior. Então ele tem essa limitação aí. Então tem como se fosse algumas travas, né? Alguns impedimentos. Diferente aí de outros fundos imobiliários do segmento de shopping que podem investir os seus recursos de uma maneira mais tranquila. Agora, em segundo lugar, como o melhor fundo de tijolo de base 10 para se investir, temos aqui o GGRC11. Ele é um fundo de logística juntamente com imóveis industriais. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 11,41, com dividend yield aqui de 10. Já pagou nos últimos 12 meses R$ 1,14 por cada cota em dividendos no acumulado. Descendo aqui podemos ver que seu valor patrimonial seria aqui os R$ 11,2425, já que ele não fez aqui o desdobramento das cotas. Como vimos aqui em cima, está custando R$ 11,41. Então, no momento, ele está custando um pouquinho mais do que ele realmente vale. Seu P sobre VP provavelmente aqui vai estar de 1 ou 1,01. Então, muito próximo do que seria o seu preço justo. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de 1 bilhão, conta com caixa de 50 milhões e um pouco mais de 106 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária de 1,4 milhões. Descendo aqui, a gente pode ver que seu último rendimento anunciado foi de 9 centavos por cada cota. Ele já realizou o pagamento aqui no dia 8/4. E aqui embaixo, a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos. E podemos ver que vem aumentando, né? De 2020 para cá, deu uma boa subida. Aqui no seu relatório gerencial, podemos ver que sua gestão é feita pela Zacros Capital. Atualmente, ele tem aqui 18 ativos imobiliários, com contratos de locação 100% atípicos, que são contratos com uma duração maior, totalizando aqui mais de 385 mil metros quadrados de área bruta locável. Também podemos ver que esse fundo teve início lá no mês de abril de 2017, cobra uma taxa de administração e de gestão de 1,10% ao ano. A gestão aqui menciona que o fundo ele não apresenta vacância física no seu portfólio e 100% está ocupado, gerando assim uma taxa de 100% de ocupação. Aqui podemos ver sobre a tipologia dos seus imóveis. Então, 54% deles são imóveis logísticos, 24% são imóveis industrial e 21% considerados híbridos. Aqui também podemos ver o ramo de atividade dos seus principais inquilinos. Então, tem empresas aqui de setores bem diversificados. Se destaca aqui em especial comércio varejista, química e petroquímica. Descendo mais um pouco, podemos ver que a maioria dos seus contratos são corrigidos anualmente usando o índice IPCA em 93% dos seus contratos. E a maioria dos seus contratos vão vencer aqui no ano de 2027 e a partir do ano de 2030 em diante. Então são contratos aí com uma duração maior. Aqui podemos ver com respeito à localização dos seus imóveis. Então se destaca aqui em especial o estado de São Paulo e do Paraná, que está a maioria dos seus imóveis. E aqui ao lado a gente pode ver quem são alguns dos seus principais inquilinos atualmente. Tem empresas aqui bastante grandes, bastante interessantes, como a Ambev, Hering, Suzano, Santa Cruz, Lojas Americanas, entre outros inquilinos. E em primeiro lugar, pessoal, como o melhor fundo imobiliário de tijolo de base 10 para se investir, na minha opinião, é um Gari, especialmente agora com as novas aquisições de 21 novos imóveis que ele realizou, voltados aí para o setor comercial de renda urbana. Então ele já tinha 4 imóveis logísticos e industriais, e agora comprou mais 21 imóveis, totalizando assim 25 ativos imobiliários que atualmente ele tem, sendo assim um fundo de base 10 de tijolo que tem a maior quantidade de imóveis. Seu preço atual é os R$ 9,12, dividend yield aqui na faixa de 11%, o maior dividend yield. Descendo aqui podemos ver que seu preço justo seria os R$ 9,27, como vimos aqui está custando R$ 9,12, então está muito próximo do que seria seu preço justo. O seu P sobre VP podemos ver que está de 0,98, então isso quer dizer que ele está com um pequeno desconto aqui de 2%, porém sempre vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre estão corretos. É uma referência, porém nem sempre estão corretos, especialmente agora que o fundo adquiriu aí novos imóveis. Atualmente ele tem um patrimônio aqui de 1,1 bilhão de reais, um caixa de 333 milhões, então tem um bom caixa que ele vai deixar aqui para poder pagar as suas dívidas, foi o que ele mencionou lá no seu relatório gerencial, e conta com um pouco mais de 167 mil cotistas, tem uma liquidez média diária aqui de 4 milhões. Descendo aqui podemos ver que seu último rendimento anunciado foi de 8 centavos, por cada cota, o que correspondeu ao rendimento de 0,94%. E aqui a gente pode ver o seu histórico de distribuição de rendimentos desde que ele começou.
Podemos ver que no ano de 2022 ele teve aqui uma leve baixa, porém voltou a subir no ano de 2023 e agora 2024 ele está pegando impulso, né? Vamos ver aí como é que vai ficar no decorrer do tempo. Vamos aqui no seu último relatório gerencial. Esse relatório gerencial ainda do mês passado, então ainda não tem algumas atualizações com respeito aqui aos seus imóveis, no caso, como ele comprou mais 21, então vai ser 25 imóveis que atualmente ele tem. A vacância física, como a sua vacância financeira também, vão permanecer totalmente zero, já que os imóveis que ele comprou estão alugados. E 100% dos seus contratos vão continuar como contratos atípicos. E provavelmente a duração média aqui dos seus contratos vai aumentar no decorrer do tempo. Ele menciona também que 100% dos seus contratos são corrigidos anualmente usando o índice IPCA. Aqui ao lado a gente pode ver a distribuição geográfica dos 4 imóveis que ele tinha, né, antes desses 21 que ele comprou. Então aqui podemos ver como é que ele estava espalhado. Descendo aqui mais um pouquinho, podemos ver com respeito ao mês de reajuste dos seus contratos. Então esses daqui são os meses que geralmente ele tem reajuste. Seu último reajuste aqui foi no mês passado, no mês de março, que teve um reajuste aqui em 35% dos seus contratos. E o próximo vai ser aqui no mês de setembro, com 39% dos seus contratos. Descendo mais um pouquinho aqui, ele faz um resumo sobre cada um dos 4 ativos que ele tem, né? Como eu mencionei, o relatório ainda gerencial é do mês passado, então vamos esperar aí ele se atualizar, que vai mostrar agora sobre os 25 ativos que ele tem. Esperemos aí que o relatório gerencial do GARI 11 traga todas as informações que o cotista e os investidores de modo geral precisam para poder ter conteúdo para estudar sobre esse ativo. Com respeito à sua alavancagem, pessoal, que antes era uma das maiores preocupações de quem era cotista desse ativo, ele conseguiu, né, de certa maneira, diminuir bastante a sua alavancagem. Saiu lá da faixa de 41%, foi para 24%, e além disso ele vai deixar uma boa quantidade em caixa, um valor ali de aproximadamente 250 milhões de reais para poder pagar a sua alavancagem nos próximos anos. Então isso trouxe aí maior tranquilidade para se investir no ativo, e o ativo realmente tem um bom potencial para poder crescer bastante nesses próximos anos. Basta a gestão fazer um bom trabalho. Então, nesse vídeo aí, eu mostrei os 3 fundos imobiliários de base 10 melhores para se investir, isso na minha opinião. Primeiramente, o fundo de shopping, o AJFI11, que é um fundo que não tem dívidas de alavancagem, então tem seus pontos positivos, também tem conseguido aumentar alguns indicadores operacionais do fundo, porém tem um ponto negativo que é com respeito às suas travas de investimento. Ele só pode investir em ativos que tenha Almeida Júnior no meio. Temos também o GGRC11, que é um fundo de logística juntamente com imóveis industriais, que também tem seus pontos positivos, porém também tem seus pontos negativos, como ele tem uma alta exposição às americanas. E temos aqui por último o GARI 11, que tem também seus pontos positivos. E o maior ponto negativo, que era com respeito à sua alavancagem, de certa maneira, ele conseguiu aí tranquilizar, resolver, diminuindo bastante a sua alavancagem e deixando um bom dinheiro em caixa para poder continuar pagando. Então isso traz maior tranquilidade na hora de se investir nele. Mas deixe aí nos comentários, pessoal, a sua opinião. Esses são realmente os 3 melhores fundos de tijolo de base 10 para se investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.